Só que, Êxodo 36. Aqui, irmãos, o contexto é o que? Deus está falando com Moisés para fazer o tabernáculo, para fazer todas as obras, né? As obras que a gente chamaria do tabernáculo, né? Então, tem várias coisas aqui que Deus vai falando, e aqui no 36:2, ele fala assim, ó, Êxodo 36:2. Dá para ler um também. Êxodo 36:1 e 2 fala assim: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe. Esse aqui é o nome deles, tá? Bezalel e Aholiabe. E todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência. Quem é que deu sabedoria? O Senhor, amém? Para quê? Para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Direto ao ponto, irmãos. Deus é um Deus inteligente. Então, se ele fala, né, irmãos, ou ele já deu capacidade para a pessoa cumprir, ou Deus dá o quê? Ele vai dar a capacidade do quê? Para a pessoa cumprir. Ponto final. Não tem muito que enrolar, né? Ele não vai pedir uma coisa, irmãos, que ele não nos capacite. Não é verdade? Ele não vai nos dar uma missão que ele não nos dê a capacidade. Como eu falei, às vezes usa a capacidade antes, né? E o chamado vem depois. Ou às vezes já com o chamado, ele já dá o quê? A capacidade. A não ser, claro, irmão, se a pessoa não buscar, se ela se desligar de Deus, né? Se ela não se envolver com Deus. Eu sempre falo, irmão, você quer me ver brabo, é vir para cima de mim com o espírito de coitadismo. Ai de mim, pobrezinho de mim, chore por mim. Bom, você quer me ver brabo, é fazer isso. Por quê, pastor? Não é falta de amor, irmãos. Porque em momento nenhum na Bíblia, como eu falei, eu sou pregador de Bíblia, eu vejo, irmãos, Jesus, né, com nenhum sofredor, irmãos. Vem cá, pobrezinho. Eu não vejo isso, irmãos, na verdade. Mas aquele que podia estar com a vida mais desgraçada, na doença, no pecado, no que for, se aproximava de Jesus com fé, não era transformado? Sim ou não? Sim, né? Então a gente não pode nos confundir ser humilde, né? Como eu falei, você quer me ver brabo, é pobrezinho de mim, ai de mim, coitadinho de mim. Peraí, né? Mas eu não sirvo a um Deus que é inteligente? Sim, mas ele não vai me dar então sabedoria e inteligência? Não fala aqui que quem era sábio e inteligente de coração foi Deus, isso, porque eu não vou conversar agora, tá? Sou bem ciumento, só eu quero falar. Né? Não fala que Deus deu capacidade? Então, né? Deus deu o plano, Deus deu a missão, Deus deu lá, né, o projeto para Moisés, na verdade, mas aquilo era um projeto impossível? Talvez humanamente alguém não tinha capacidade de fazer. Mas ele falou o quê? Que Deus deu o quê? A sabedoria. Não é verdade? Então, quer dizer, Deus dá a capacidade quando ele dá o chamado ali. Então, vamos ler de novo nem era mensagem para hoje, mas Deus tocou, tem que falar. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência. O Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Eu falei, Deus é inteligente. Se ele fala, ele dá a condição de fazer. Porque o impossível, né, algo que não tem como fazer, aí né, ele não vai pedir. Mas pela fé ele vai tornar possível, né, aquilo que ele deu. E aí o 2 fala assim, ó, porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe. Outra hora a gente pode falar mais sobre isso, né? E a todo homem sábio de coração, em cujo o coração, de novo, o Senhor tinha dado sabedoria. Isto é, a todo aquele
a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Amém? Depois, se você continuar lendo, você vê que depois ele deu sabedoria para eles aprenderem e depois deu sabedoria para eles ensinarem. Amém? Mas qual é o resumo? De novo, né? Tudo aqui, irmãos, fala que é o quê? É Deus que dá capacidade. Então, sempre digamos, chamar o fraco é escolha de Deus. O fraco continuar fraco é escolha dele. Porque Deus dá o quê, irmãos? Inteligência e sabedoria para aquela obra, o quê? Que ele deu o projeto, né? Aqui era a obra mesmo, não? Era desde cortar ali os materiais, fazer medida. E você pode ler, né, lá, desde o Êxodo 24 em diante, chega a ser até meio chato, né? Nós lendo assim, porque é muito detalhezinho, fala a cor da roupa, o material da roupa, quantos gramas, né? Tem que ter tal material, como é que... Deus dá tudo explicadinho, amém? A gente lê assim, chega a ser até um pouco chato, né? Porque, pastor, era tudo, tipo assim, né? Mas se vimos que depois Deus deu o quê? A capacidade. Moisés não fez tudo sozinho. Deus poderia ter usado ele? Poderia, mas ele chamou Bezalel e Aholiabe, depois fala que eles vão ensinar, inclusive, outros. O quê? A fazer a obra. Então, a obra a gente faz o quê? Com sabedoria. Né? Sabedoria, lá em Provérbios fala que a sabedoria é a coisa principal. E a sabedoria, ali fala, né? A sabedoria e a inteligência. Mas eu até brinco, né? Vamos, ser burro é feio. Mas é ser burro muitas vezes é a escolha da pessoa. Né? Agora, irmãos, ser sem sabedoria, para mim, é mais feio ainda. Não é verdade? Porque a sabedoria, ela pode usar a inteligência, né? Ela pode dar o que, a capacidade, com todo respeito, né? Não estou chamando essa pessoa de burra, né? Burro, para mim, é quem tem condição de estudar não estuda. Para mim, é burro, né? Mas digo assim, com todo respeito, aquela pessoa que, às vezes, é uma pessoa analfabeta, né? Que teve que largar os estudos para trabalhar na roça. Antigamente era muito assim, né? Ela não conseguiu fazer, ele não teve chance. Aí essa pessoa, me perdoe, não é burra, ela não teve chance, né? Mas a Bíblia não sabe nem escrever direito, não sabe nem como é que se escreve Jesus, se é com G, que é com J, se é com Z, que é com cedilha. Mas a pessoa não tem uma vida com Deus, seja, Deus dá o quê? Uma sabedoria. A pessoa tem uma vida, ela tem um temor de Deus, né? Que ela pode abrir a boca e aconselha um filho, né? Às vezes os filhos é cheio de faculdade, é um baita um bitolado, não enxerga um palmo na frente, espiritualmente falando. Aí vai lá o irmãozinho, a irmãzinha, dá uma palavra, não é verdade? Que, não é verdade? Ensina aquela pessoa, vai lá o irmãozinho, a irmãzinha, né? Que muitas vezes não tem muito estudo, né? E aí ora e o demônio respeita, né? Aí vai lá o filho todo entendido, o capeta atropela e dá ré e atropela de novo, e atropela e mastiga e faz de gato e sapato, né? Aí vai lá o irmãozinho, a irmãzinha, que às vezes nem não sabe, às vezes nem, né? Nem como é que assina direito muitas vezes ali uma palavra, e ora, e o capeta o quê? Eu tenho que ir embora. O que essa pessoa é, irmãos? Ela é sábia, né? Ela tem o quê? A sabedoria que vem de Deus. Como eu falei, né? Não estou falando aquela pessoa que ela pode estudar e quer aprender e não faz. Para mim, essa é a burra, né? É a que não aproveita as oportunidades. Mas tem pessoa que às vezes, né, é simples, né? Ou tem também aquela pessoa que pode ter muito estudo, faculdade, e Deus tem que abençoar, né? Eu quero na minha igreja uns engenheiros, arquitetos, advogados, juízes, amém? Por que não posso ter na minha igreja gente grandona no mundo? Não é verdade? Por que eu não posso ter? É só lá os... Por quê? Não, a igreja é para todo mundo. Jesus quer salvar todo mundo. Então, na minha igreja, eu quero ter gente de todas as classes sociais, inclusive as muito altas. Amém? Por que não pode ter? Né? Mas a pessoa ela não coloca o quê? A fé naquilo ali. Na verdade, naquele estudo que ela teve, que é importante. E eu incentivo você a ter. Né? Mas o que, Mas ela tem uma sabedoria que vem de Deus.
Pode ter gente lá com a mesma graduação que ela se dá melhor, porque ela tem uma visão maior. Como eu falei, né? Dá o mesmo trabalho, um demora uma semana para resolver, outro resolve num dia. Para mim, o mais inteligente é quem resolveu mais rápido. Os dois trouxeram solução, mas quem trouxe solução mais rápido, para mim, é mais inteligente. Né? Mas é o que, irmãos? Isso é Deus quem dá o que no coração. Então, para fazer a obra, nós precisamos aqui de sabedoria. Né? Depois vocês podem ler aqui, muito bonita essa palavra. Não ia alongar muito, mas Jesus sabe o porquê. Aí nós vamos lá para Atos capítulo 6. Já vamos viajar milhares de anos para frente. Só que para nós ainda é para trás, né? Atos capítulo 6. Aqui em Atos capítulo 6, irmãos, começa a crescer a obra. Começa a aumentar o número de discípulos, começa a aumentar o número de povo, né? Tanto os judeus que se convertem a Jesus, como os pagãos, a gente chama os gentios, né? Que se convertem a Jesus. Só que começa a não nos dar problema, que ali tem algumas pessoas com necessidade, né? Não digo pessoa escorada, né? Quem se escora é carrapato, né? Mas tinha pessoas que realmente precisavam da ajuda da igreja e começou a faltar, né, uns mantimentos ali, né? E aí então já foram para os apóstolos, né? Tá com um problema aqui. Pedro não nem se envolveu muito. Ó, gente, a gente não vai deixar a palavra, não vai deixar, tipo assim, o nosso negócio é pregar e orar. Essas coisas que é importante, aí ele vai dar aqui uma orientação. Vocês vão escolher aí 7 homens que a gente chamaria dos primeiros obreiros, né? Diácono e obreiro é a mesma coisa, né? Vão escolher. Nós vamos ver, irmãos, que Atos capítulo 6, versículo 3. Amém? O versículo 3. Vamos ler o versículo 2 também. Atos 6, 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Tipo assim, vou deixar de pregar, orar para ver se está lá o irmãozinho com a sacola econômica. Gente, isso é amarração do diabo para cima da gente. Não é razoável. Mas olha o que eles falam aqui, irmãos. 3. Primeiro eu vou ler, depois eu explico. Escolhi, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha de novo aí a sabedoria aparecendo. Aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Viu? Era importante, mas não era importante para eles largarem a palavra e largarem o que? A oração. Entendeu? Não é que eles eram os não me toque, mas tipo assim, gente, essa não é a minha função. Igual lá eu te falei, né? Moisés podia construir tudo sozinho, se Deus desse capacidade, sim, mas Deus não quis, Deus chamou gente para ajudar Moisés. Pedro aqui entendeu a mesma coisa, né? Ele falou, gente, olha, quem vai escolher vai ser vocês. Não acho que é a gente que vai andar no meio de vocês escolher as pessoas. É vocês. Aí que até eu prego, não. Então, eles não seriam obreiros, e então teriam que ter essas qualidades. Mas porque eles já tinham essa qualidade, o que, irmãos? Que eles se tornaram o que? Os obreiros, né? Não vou falar muito, né, sobre a boa reputação, é o bom testemunho, né? Não vou falar muito sobre ser cheio do Espírito Santo, mas ele falou o quê? E sabedoria. Então, quer dizer, até eu falo, né? A gente fala muito dos discípulos, mas, irmãos, os discípulos deram muito mais trabalho para Jesus do que esses obreiros deram para Pedro e os apóstolos. Né? Até eu falava, acho que na sexta-feira, que Jesus pegou os apóstolos, o quê? Tudo errado. E ele foi o quê? Foi formando eles. Não, sexta-feira eu falava, né? Foi formando eles, inclusive Pedro. Amém? Agora Pedro, irmãos, na hora de chamar os obreiros, o que ele falou? Traz os mal acabados, traz gente que dá problema, traz os mal encarados, pecadores, sujos. É isso? Gente,
nós queremos gente pronta. Boa reputação, quer dizer, essa pessoa já tinha o quê? Uma vida com Deus. Cheia do Espírito Santo, quer dizer, então já eram pessoas o quê? De Deus, né? E que tem o quê? Saber do... Tipo assim, ó, não acho que a gente vai sair formando ninguém do zero. Jesus formou eles do zero, mas eles não formaram ninguém do zero. Esses aqui, pelo menos, o quê? Já estavam o quê? Pronto. Tanto que quem escolheu foi eles, não foi o próprio povo, né? Depois você pode ler a história que eles trouxeram 7, né? Que eles mesmos escolheram. Então eu sempre falo isso para os obreiros, né? Não foram chamados para serem, foram chamados porque já eram. Olha, gente, agora vocês são obreiros, tá? Tem que ter boa reputação. Não, já tinha antes. Olha, gente, agora vocês são obreiros, tá? Tem que ser cheio do Espírito Santo. Não, já eram antes. Amém? Se você vai pegar, irmãos, lá em Timóteo, você vai pegar lá em Tito, né? Lá tem várias missões para Timóteo e Tito, chamar o que a gente chamaria de pastores. Amém? Você pode ler, irmãos. Não tem esse negócio de pegar a pessoa do zero e para trabalhar com ela. Já era para pegar as pessoas prontas. Pode ler, né? Ou o que se requer, né? Pessoa de Deus, bom testemunho, que só tem uma esposa, né? Que não era bêbado, não era avarento, já eram pessoas que já eram o quê? Prontas. Então, quer dizer, teve o tempo, obviamente, né, de formação delas, amém? Mas na hora de ser usada, não tinha formação, já era o quê? Ação. Amém? Então, a sabedoria, nós vamos lá, e isso nós vimos, e aqui também, né, que é importante. Então, a sabedoria, seja essa visão, né, essa capacidade, essa inteligência, essa visão que Deus dá o quê? Para a gente, amém? Então, para nós fazer a obra, tem que ser sábio. Não é ser sábio porque eu estou na obra, mas para fazer a obra tem que ser o quê? Sábio. É isso que a gente fala aqui toda quarta-feira. No caso, quem está em casa, né? Estou gravando na quarta-feira. A gente sempre fala, irmãos, primeiro somos nós, depois a nossa casa. Irmão, primeiro tira a trave do teu olho, depois você vai tentar tirar o cisco, a trave, a floresta amazônica dos olhos dos outros. Irmãos, é a pregação de família. Primeiro é o quê? É a gente, não é verdade? Então eles tiveram o tempo de formação. Agora é a hora da ação, né? A mesma coisa eu pude falar do Davi, por exemplo, ele foi ungido, mas não foi rei. Ele foi sendo trabalhado para ser o quê? Rei, não é verdade? Depois o filho dele foi, enquanto teve temor, foi o mais sábio de todos, amém? E quem deu aquela sabedoria para ele? Deus. Mas por que ele deu sabedoria? Se você vê lá, né, irmãos, em 1 Reis, né? Primeiro ou segundo, não lembro agora, né? Mas lá em Reis 3, né? Que ele falou, Senhor, eu sou uma criança. Claro, não é que ele era criança, né? Mas tipo assim, Senhor, eu sou uma criança. Eu não sei entrar, eu não sei sair, eu não tenho capacidade para cuidar desse povo. Me dá sabedoria. Que bonito, né? Aí a palavra fala que Deus se agradou. Oh, você não me pediu a morte de teus inimigos. Você não me pediu fama. Tu não me pediu riqueza. Antes tu me pediu sabedoria para cuidar do meu povo. Olha, então eu vou te dar sabedoria como nunca ninguém teve, nem antes e nem depois. E até o que tu não me pediu, eu vou o quê? Eu vou acrescentar. Olha que bonito, amém? Depois Salomão pisou na bola, né? Mas ele começou muito bonito. O cuidado. Deus, eu preciso sabedoria para cuidar o povo de Deus. Deus fala assim, ó, ô pai, eu gostei desse coração aí. Tu quer ser uma bênção para as pessoas? Eu vou te dar, então, sabedoria. E eu vou te dar até o que tu não quer. Até o que tu não me pediu, eu vou te dar. Amém? Depois ele perdeu, né? Mas o temor se desviou. Mas aí não invalida o início dele muito bom, amém? Então quer dizer, não, é o princípio, né?
Então essas pessoas já eram de boa reputação, já eram cheias do Espírito Santo. Elas já eram ali, pessoas que tinham sabedoria. Eu volto a falar que o povo escolheu elas. Não foram os apóstolos só botaram a mão, Deus te abençoe. Amém, deu para a bola. Né? Foi o povo que chamou eles, o povo que viu isso neles, amém? Aí nós vamos terminar. Se eu não conseguir acabar hoje, a gente vê semana que vem. Lá em Tiago. Tiago é fácil, né? Tiago fala muito de sabedoria, irmãos. Por isso que eu digo, né? Para mim, ser burro é feio. Mas agora, ser sem sabedoria é mais feio ainda. Porque sabedoria é só buscar que Deus dá. Pessoa bitolada, meu Deus, vai buscar Deus. Deus enxerga. Deus faz ver. Deus capacita. Não tem esse negócio. Oh, Deus não chama os capacitados capazes. Primeiro que essa frase não está na Bíblia, irmão. Isso não é versículo bíblico. Amém? Ele só fica incapacitado se ele quiser. Amém? Porque Deus chama. Deus dá. Amém? Lá em Lucas 2,52 fala, né? Que o menino cresceu o quê? Em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Irmão, eu podia ficar aqui até amanhã, porque eu falei, né? Não é eu ficar aqui enchendo você de versículo, porque versículo tem bastante. Amém? Deixa eu pegar o fio da meada para você não se perder. E olha só, irmãos, Tiago 3. Nós vamos pegar aqui o trem andando no versículo 13. Amém? E nós vamos ver que a sabedoria também, ela né? Como eu falei, para nós servirmos, para nós fazer a obra de Deus. Quando eu digo obra de Deus, eu digo a vontade de Deus, né? Não digo, não quero ser obreiro, pastor. Então tá, então é um bitolado que não vê um palmo na frente. Não, né? A obra de Deus é o quê? É a vontade de Deus, né? Através da nossa vida, amém? E para uns pode ser um obreiro, pode ser um pastor. Ah, quero ser pastor. Vai arrumar uma garagem e vai pregar lá. Senão você não vai provar o teu chamado. Tiago 3,13 fala assim, ó. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Então está perguntando, né? Para quem que Tiago escreveu? Para a igreja, amém? Então assim, ó gente, quem do meio de vocês é sábio e inteligente? Eu, amém, aleluia. Ele falou o que, irmãos? Mostre, amém? Ele não falou fale, ele falou mostre. O que o pessoal lá em Êxodo tinha que fazer, irmãos? Mostrar, através da obra deles, a sabedoria, amém? O que irmãos, o pessoal lá em Atos 6 fez? Mostrou reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Então a palavra fala assim, ó, não fica no... Olha aí o pastor de novo, né? Irmão, para de discursinho, mostra. Mostre. Tá, mas como é que eu vou mostrar? Eu vou fazer aqui uma prova do Enem, de matemática. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. De novo, irmão, menos discurso, mais atitude. Amém? Então, como é que a pessoa mostra? Através do que, irmãos? Das atitudes. Eu sou sábio, eu sou sábio, eu sou sábio. Você fala assim, ó, fecha a boquinha, mostra com a tua vida. Né? Mostra pelo teu jeito, mostra que as tuas atitudes. Amém? Então, quer dizer, não, a sabedoria, ela não é só uma coisa que ela fica lá na mente, na cabeça, uma coisa abstrata, que fica no discurso, como eu falei, não, papagaiar é muito fácil. Às vezes tem mundo na igreja que papagaio. Tu vai ver se, meu Deus, que gente que não enxerga um palmo na frente. Então é melhor, irmãos, não ficar muito papagaiando e enxergar as coisas que tem que fazer. Isso em tudo, na obra, na igreja, né? No trabalho, muitas vezes, amém? Né? Que coisa aquele funcionário ruim, irmãos, que só faz o que é mostrado.
Por exemplo, aquele ventilador está aqui no meio, não é verdade? E está gravando, né? Sei lá, alguém tirou para varrer, alguma coisa, né? Alguma coisa, aí botou aqui, amém? Aí a pessoa está aqui o expediente inteiro, sabendo que o ventilador não é aqui, o ventilador é ali. Aí chama o patrão, ô fulano, e esse ventilador aqui? Ah, era para tirar daqui? Mas e desde quando aqui foi o lugar dele? Ah, tá. Aí já tem outro que é sábio, patrão, né? Ou liga, sei lá, manda um ar. Olha, o ventilador está aqui. Ele é para ficar aqui? Porque, não, mas como eu falei, né? Se não houve uma menção que agora ia ficar ali, amém? Ah, não, isso aí o pessoal tirou ontem, estava fazendo uma obra, limpando, sei lá, né? Tá, só para confirmar, estou colocando no lugar. Pronto, amém? Quem é que é sábio, irmãos? Quem é que enxerga? Né? Ou, né, irmãos, na primeira vez, olha, gente, esse ventilador aqui, se ele aparecer aqui, alguém tirou ali para limpar ele, tá? Não botou no lugar, tá? Mas só, o lugar dele é sempre ali. Irmão, daqui a 5 meses, se ninguém falou mais nada, tem que estar perguntando, ô patrão, eu tiro o ventilador dali e coloco lá. Mas e desde quando alguém falou que não era? Amém? Grava as coisas que tinha ensinado. Não precisa, né? Se nunca disserem que agora ele é aqui, pode passar 1 ano, 10 anos, 50 anos. Cada vez que eu chegar e ver ele ali, eu tenho que ficar perguntando? Pelo amor de Deus, gente. Pega e coloca ele ali. Na hora que você tem alguém para ser promovido, quem que vai botar? O que te pergunta tudo e depois esquece e pergunta de novo? Ou aquele que até te pergunta, aprende e depois não fica de perguntação? Pastor, eu vou colocar esse que tem o quê? Uma visão. Amém? Estou dando aqui o exemplo do trabalho, né? Mas pode ser na igreja, pode ser na obra, pode ser em casa, não é verdade? Quer dizer, a sabedoria de Deus, a inteligência que Deus dá, ela não é só o quê? No discurso. Ela é o quê? Ela é na prática. Amém? Isso não ficou lá papagaiando como é que fazia o tabernáculo. O pessoal botou a mão na massa e fez. Amém? O pessoal não ficou lá papagaiando que tinha sabedoria. O pessoal botou a mão na massa e ajudou a cuidar das viúvas. Amém? Então, por isso eu falei, às vezes é muito discurso, é muita conversa, mas você não vê produção. E aí a palavra falou o quê? Tem que mostrar. Amém? E aí vai falar aqui de uma falsa sabedoria, que essa obviamente não vem de Deus. Amém? Fala assim no 14, ó. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Ou seja, para de papagaiar aí, tá? Porque não é assim que Deus ensinou, não é verdade? Ou seja, irmãos, é através dos frutos. Né? Deus não bota malandragem no coração de ninguém. Deus não coloca esperteza, né? Deus não coloca uma inspiração, uma visão, uma ideia que vai fazer o quê? Mal para as pessoas. Que vai prejudicar o quê? Os outros, né? Que o fruto daquilo ali, se for levado ao extremo, vai fazer o quê, irmãos? Vai fazer o quê? Mal, vai causar o quê? Divisão. Ou seja, eles falam, né? Se o pessoal ali, olha, não minta, né? Você não minta contra a verdade. Não te glorie, né? Então, quer dizer, o discurso, né? E aí ele vai falar aqui no 15, claro, eu estou correndo um pouquinho por causa do nosso horário, não? Mas o 15 fala assim, ó, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ou seja, né? Como eu falei, o fruto é o que? Uma perversidade.
Verdade. E o capeta, irmãos, é bom de lábia. Se o bicho desgraçado lá no céu conseguiu fazer uma boa parte dos anjos ver defeito em Deus e seguir ele, irmão, não pense que você e eu estamos imunes a Satanás. Ele vai passar a conversa e dar ouvido para ele. Então é a malandragem, né? É a divisão, né? É aquela ideia que é uma ideia, mas o que vai causar o quê? Mal, ou seja, é através dos frutos que se conhece o quê? A árvore. Amém? Não é verdade? É os frutos que se conhece a árvore. Então, entendeu? Não é a malandragem, não é o arrogante, não é o... Não, nada disso, amém? É através dos frutos, não é verdade? E aí, fala aqui no 16, né? Por quê? Então, sempre que tem um porquê, está explicando o que vem antes, né? Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A obra perversa é o quê? É a obra de Satanás. Não é verdade? Exemplo, os homens fizeram lá em Gênesis 10, né? A torre de Babel. Mãos, olha a capacidade daqueles homens. Então o povo era muito inteligente. Por isso que eu creio que no dilúvio muita coisa se perdeu, não é verdade, irmãos? Se você vai ver, irmãos, né, que entende um pouquinho, irmãos, lá em Gênesis 5 fala que o pessoal já trabalhava com metalurgia. Irmão, quem aqui entende um pouquinho sabe que não é assim para você alcançar a temperatura ideal, a mistura ideal, né, entre o minério e o tal, né? Senão fica quebrado. Irmão, tem que ser inteligentíssimo para fazer essas obras da metalurgia. E o pessoal lá em Gênesis 5 já fazia tudo isso. Então, cremos que muita capacidade acabou no dilúvio, né? O homem meio que teve que aprender desde o começo, né? Você vai estudar sobre o concreto romano, né? A prefeitura faz ali, primeira chuva cheia de buraco. Os romanos, né, fizeram um tipo de concreto que até hoje ninguém entende muito como é que é o segredo, que as obras eles estão aí há milhares de anos de pé e não cai uma pedra, né? E ninguém sabe qual é o segredo do concreto romano. Depois você estude para você ver, né? Os caras eram muito inteligentes. Isso, né? Claro, vem depois do dilúvio, né? Então tem muita coisa, meus amém? Se você vai estudarmos há milhares de anos já tinha máquinas a vapor. Irmãos, olha só quanto poderia modernizar a indústria e o mundo com o vapor. Mas por que não foi para frente? Não foi para frente porque tinha escravo de sobra, cavalo de sobra. E aí não precisava usar essa nova tecnologia. Quantos anos ficou esquecido até começar depois o vapor ser usado, não é verdade? Como é que estaria o mundo hoje? Irmãos, há 100 anos atrás você não tinha celular. Hoje qualquer criança aí tem um celular e sabe mexer, não é verdade? Meu Deus do céu. Há poucos anos atrás a internet era discada ainda. Hoje, né? Qualquer tem. Então, é muito rápido. Então, mas a Torre de Babel, como eu falamos, Deus falou assim, ó, eles se uniram e o que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. Aí Deus teve que descer e confundir a língua deles. Amém? Então, é um exemplo o quê? De uma sabedoria o quê? A obra o quê? Não era para o quê? Para glorificar a Deus. Uma obra que não glorificou a Deus, né? Quando Moisés ficou no Monte Sinai 40 dias, o que o Abraão fez? Tirou, né? O povo que pediu os brincos e alianças, né, de ouro e fez um bezerro de ouro. Aquela mesma material que eles fizeram, né, para construir o tabernáculo, esse mesmo material que fizeram o que? O bezerro de ouro. Então, entendeu? Deus não dá malandragem, Deus não dá, né, o mal. Isso não é Deus que faz, né? Então, vê a diferença, para terminar aqui, né? Eu não vou explicar um por um, com muito detalhe, tá? E aí, para terminar, fala assim no 17. Mas a sabedoria que vem do alto, eu sempre digo, vem. Te garanto que não é útil para Deus a sabedoria em cima no céu, só com Ele.
Ele dá sabedoria. Amém? Você viu isso lá em Êxodo. Você viu isso em Atos 6. A sabedoria, ela vem. De novo, chamar o incapacitado é escolha de Deus. Ele continuar assim é escolha dele. Porque Deus dá sabedoria para fazer a vontade dele. Sim, né? Então, a sabedoria que vem do alto. Ou seja, só é bitolado quem quer, né? Ela, porque ela vem. O que ela é, irmãos? Primeiramente é pura. Amém? Sempre a intenção vai ser a glória de Deus. Ajudar os outros. É pura. Amém? Que mais? Depois, pacífica. Amém? Ela vai trazer paz para as pessoas. Vai trazer coisas boas em quem é beneficiado por ela. Amém? Que mais? Moderada, né? Ou seja, aquela pessoa que tem ciência, que tem moderação, tem hora que tem que fechar a boca e escutar, tem hora que tem que abrir a boca e ensinar, amém? Tratável, amém? Ela nunca vai achar que ela já chegou no auge, que ela sabe tudo, mas ela também não é hipócrita e falar, não sei nada, né? Ela é o quê? Tratável, amém? Cheia de misericórdia e de bons frutos. Não é pouquinho, não é mais ou menos, é cheia. Jesus falou, o galho que dá fruto, dá um pouquinho. Não, o galho que dá fruto, eu limpo para que dê mais fruto. Deus não é Deus de miséria, de escassez, quando se trata de usar alguém. Nunca foi. Não é com nós que tem que começar a ser. Então, é cheia de misericórdia e de bons frutos. E que mais? Sem parcialidade, né? Não é aquela pessoa que, como para fazer, que julga, não? Não, esse aqui é o mais inteligente, esse aqui é mais sem cultura. Não, Deus quer abençoar os dois, amém? Né? Deus quer abençoar, não, esse aqui é mais branquinho, esse aqui é mais negrinho. Não tem interesse, Deus quer usar todo mundo. Não, esse aqui é homem, esse aqui é mulher. Não interessa, né? Deus quer usar os dois. Não, esse aqui é muito velho, esse aqui é muito novo. Não tem esse negócio. Né? Não, esse aqui mora em tal país, esse aqui mora em outro. Não existe. Né? Não tem parcialidade, quer dizer, não tem, né, um julgamento, um preconceito. Não tem nada. Né? E depois você vê lá em Atos 5 que ele dá a sabedoria, né? Em Tiago mesmo, né? Que ele dá a sabedoria sem jogar na cara, é só pedir, né? Que mais? E sem hipocrisia. O que é hipocrisia, pastor? Hipocrisia é fingimentos, né? É não ser sincero. Hipocrisia é não ser aquilo que você é, né? Quando eu falava que nós somos bênçãos na frente das pessoas, se nós somos bênçãos aqui, quando está só Deus, amém? Né? Aí Deus fala, é isso aí, te conheço na minha presença, você é verdadeiro, amém? Isso aí, você não é um fingido hipócrita, isso aí, você é de Deus na minha presença e você é de Deus aqui na frente dos outros. E quando é mais importante, pastor? Na frente de Deus e dos homens. Mas não tem como não começar se não ser primeiro o quê? Na de Deus. É sem hipocrisia. Amém? É ser real, é ser sincero, é ser verdadeiro. E aí, para terminar, o 18 fala assim: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém? Então, lá em Êxodo, Deus fez aquela sabedoria para a glória dele, né? Para fazer o tabernáculo, para fazer ali o cuidado. Claro, Deus não mora numa tenda, né? Mas era a forma de Deus se manifestar, né? Enfim, depois você lê lá, né? A capacidade que Deus deu. Amém? E aqui também, né? Em Atos também, né? Era para cuidar do povo de Deus, era para administrar ali, né? Não era para não sobrecarregar os apóstolos. Ó, o papel deles é orar e pregar. É isso. Tem coisas que eles não têm que ficar perdendo tempo. Não que não é um negócio importante, mas não é para eles o que Deus chamou. Amém? Por isso é importante ter pessoas sábias ajudando o pastor, né? E que mais? Ou tudo sentido geral, né? E que mais não? E depois nós vamos ver que se você vai ver a história lá em Atos 6, e depois teve dois ali, principalmente o Filipe, né? E o Estevão, porque que cresceram muito, muito, muito
além, né, do que ficar ali só, amém? Quer dizer, é muito bonito o que aconteceu na vida deles. Eu também te dei por cima o recado lá do Salomão, né? Agradou a Deus aquilo ali. Você quer cuidar bem do meu povo? Né? Você quer? Eu vou te dar sabedoria como ninguém jamais teve, amém? Eu vou te dar, e olha, e até o que tu não me pediu, eu vou te acrescentar. Amém? Olha que bonito, né? Então, aqui dizemos, podia ficar aqui até amanhã, né, dando exemplo de pessoas que se dispuseram. Né? Então, Deus vê um coração sincero, Deus vê um coração verdadeiro, Deus vê um coração que quer servir, ser uma bênção, Deus abençoa. Não adianta, Deus abençoa, né? E a sabedoria é importante, amém? Então, vou parar aqui. Deus abençoe você de casa. Então, é importante.